Boa tarde, meus irmãos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Que o Senhor, em bondade, nos ajude a ser bênção para os irmãos. Quero trazer um estudo voltado àquele texto que diz: o que for ligado na terra será ligado no céu, o que for desligado na terra será desligado no céu. O que quer dizer isso? O que quer dizer ser ligado ou desligado na terra? Eu chamo a atenção dos irmãos para dois versos que falam sobre isso. O primeiro está em Mateus 16. É quando Jesus ele diz que sobre a pedra que Pedro falou, ele edificaria a sua igreja, que é o fato dele ser o Filho de Deus. Aí ele diz assim, no verso 19: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então ele está dizendo isso diante da afirmação de Pedro, que Cristo é o Filho de Deus. Aí, de novo, Jesus fala no capítulo 18. No capítulo 18, ao falar sobre disciplina, ele diz no verso 18: Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Ambos os casos, o contexto está falando da igreja. Em ambos os casos. Então, observe, no capítulo 16, se você observar um pouquinho antes, Jesus vai dizer da seguinte maneira, no versículo 18: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ao falar da igreja, ele diz no verso 19: O que for ligado na terra, será ligado no céu. O que for desligado na terra, será desligado no céu. No capítulo 18, se você observar também, no verso 17, diz assim: Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Percebe que em ambas as passagens está associado à igreja? Meus irmãos, o que quer dizer ser ligado na terra, ligado no céu? Desligado na terra, desligado no céu. Quer dizer que para que eu esteja em comunhão com os céus, eu preciso estar em comunhão com a igreja. Porque se eu não estiver em comunhão com a igreja, eu não estarei em comunhão com os céus. Meus irmãos, o texto quer dizer isso. Então veja, a realidade do reino de Deus celeste está associada com a realidade do reino de Deus terrestre. Para eu estar em comunhão com o reino celeste, nós precisamos estar em comunhão com o reino terrestre. Se a pessoa não estiver em comunhão com a igreja de Jesus Cristo na terra, ela não estará em comunhão com os céus. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Aí vamos entender melhor. Primeiro, o que é a igreja de Cristo? Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela é identificada como noiva, ela é identificada como templo, ela é identificada como casa, ela é identificada como corpo. Então, cada um desses símbolos tem um ensino específico. Como igreja, o fato dela ser amada. Como templo, é um local onde adora-se a Deus. Como casa, está falando do aspecto de família. E como corpo, está falando do aspecto de unidade, com o aspecto de união. A igreja de Jesus Cristo é o corpo místico de Cristo na terra. É o corpo místico. Por meio da igreja, eu me relaciono com Cristo. Eu vejo nele o meu cabeça. Eu vejo nele o cabeça do corpo do qual eu faço parte. Para a gente entender isso um pouco melhor. Abre, por favor, em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a própria carta de Efésios é uma carta eclesiológica. É uma carta que mostra a igreja de Jesus Cristo. É lá em Efésios onde a igreja vai ser apresentada como templo, vai ser apresentada como casa, vai ser apresentada como noiva, apresentada como corpo. E ali também vai mostrar que a igreja é o povo de Deus na terra. Efésios, no capítulo 2, Paulo vai dizendo assim, versículo 11:
Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa e não tendo esperança, sem Deus no mundo. Então está falando, olha, antes vocês, gentios, vocês que não faziam parte do povo de Israel, vocês estavam fora da aliança. Vocês não tinham Cristo, vocês estavam sem Deus no mundo. Verso 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, gentios e judeus, fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Quem é esse novo homem? É a igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos, antes tinha Israel voltado às alianças, e os gentios que não faziam parte das alianças. Aí, em Cristo, formou-se a igreja. A igreja é composta por israelitas e por gentios, que recebem a Jesus Cristo e se tornam o corpo de Cristo, se tornam a noiva de Cristo. O que é a igreja? É o corpo místico de Cristo na terra. Para nós estarmos ligados nos céus, nós precisamos estar ligados na terra pela igreja de Jesus Cristo. Quando nós cremos em Cristo, automaticamente nós nos tornamos parte dessa igreja. E para estarmos em comunhão com Cristo, estarmos em comunhão com os céus, precisamos estar em comunhão com a igreja de Jesus Cristo. Meu irmão, isso é muito sério. Porque nos nossos dias, as pessoas estão desvalorizando a igreja de Cristo. Nós temos aqueles que são chamados de desigrejados, onde a maior parte nunca foi salvo. A maior parte desses desigrejados nunca foi salvo. Mas nós temos aqueles que realmente são salvos, mas estão longe da igreja. Meu irmão, guarda no coração. Desligado da igreja, sendo desligado na terra, está desligado no céu. E estando ligado à igreja na terra, está ligado ao céu. Não estamos falando de salvação. Estamos falando da esfera associada à comunhão. Veja, a igreja de Jesus Cristo vai oferecer proteção e cobertura espiritual. Então, a igreja de Jesus Cristo oferece uma proteção espiritual e oferece uma cobertura. É por isso que Jesus fala lá em Mateus 18, verso 18, que se a pessoa não ouvir, ela tem que ser considerada como gentil e publicana. Ela fica alheia, ela fica distante à comunhão com a igreja de Cristo. O judeu, quando ele olhava para o gentil, ele não recebia o gentil na sua casa. Ele não comia com o publicano. Aí Jesus está dizendo, olha, aqueles que não querem ouvir a igreja de Cristo, aqueles que não querem se submeter ao ensino trazido pela igreja de Cristo, eles ficam alheios, eles ficam afastados, eles não têm mais cobertura espiritual. Eles são gentios e publicanos. Jesus, sua palavra, está nos ensinando a importância da igreja local. É por meio de estar ligado à igreja na terra que eu estou ligado ao reino de Deus nos céus. Comunhão com a igreja, comunhão com os céus. Sem comunhão com a igreja, sem comunhão com os céus. Meus irmãos, para enfatizar ainda mais, vejamos o que ensina a palavra de Deus. Observe, por favor, Mateus, capítulo 16. Desculpem, Mateus, capítulo 11, verso 26. Mateus 11, verso 26, diz assim, a partir do verso 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Percebe que a Bíblia está dizendo que para eu estar em comunhão com o Pai,
eu preciso estar em comunhão com meu irmão? Se eu não estiver em comunhão com meu irmão, eu também não estou em comunhão com meu pai. Aqui não está falando assim de perdão para salvação, porque isso nós já temos em Cristo Jesus. Mas nós estamos relacionados com o povo do Pai na terra. Ora, entenda, aqueles que receberam a Cristo são filhos de Deus. Nós fazemos parte do mesmo povo, nós somos irmãos. Para eu estar relacionado com Deus nos céus, eu preciso estar relacionado com seus filhos na terra. Se eu não estiver em comunhão com a igreja, eu não estou em comunhão com Deus. Meu irmão, se eu estiver desligado da igreja na terra, eu estou desligado dos céus. Eu não estou em comunhão, eu estou fora da esfera da bênção. Eu estou fora da esfera da cobertura e da proteção espiritual. Vamos insistir nisso. Permita que a palavra do Senhor tenha um espaço no seu coração. Reflita se não é assim que as Escrituras ensinam. Abre, por favor, em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. 1 João 4, no versículo 20, mais uma vez, vai ser enfatizado este princípio. Diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Meu irmão, para eu dizer que eu estou em comunhão com Deus nos céus, eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos na terra. Se eu não estou em comunhão com os meus irmãos a quem vejo, como é que eu posso estar em comunhão com Deus a quem não vejo? O que a Bíblia está nos ensinando? O que quer dizer ser ligado na terra? É estar em comunhão com o povo do Senhor. E aí eu estou ligado nos céus. O que quer dizer ser desligado na terra? É estar longe da comunhão com o povo do Senhor. Aí eu estou longe da realidade do reino celeste. Meu irmão, pense bem nisso. O reino de Deus tem a sua esfera celeste. Os anjos, a glória de Deus. Tem a sua esfera terrestre, a igreja do Senhor. Para eu estar ligado ao reino de Deus na esfera espiritual, na esfera terrestre, eu preciso estar ligado ao reino de Deus na esfera terrestre. Meu irmão, é impossível. A pessoa está em comunhão com os céus se ela não estiver em comunhão com a igreja de Cristo na terra. Recentemente, no aniversário da igreja, pregou o pastor Marcelo Aguiar. E entre tantas colocações felizes que ele fez, eu gostei de uma que ele pontuou. Ele disse que é possível estar dentro da igreja e fora da vontade de Deus. Ele disse que é possível, eu concordo. Tem pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão fora da vontade de Deus. No entanto, ele fala que é impossível estar dentro da vontade de Deus, mas fora da igreja. Percebe? Posso estar dentro da igreja, mas fora da vontade de Deus. Mas é impossível estar dentro da vontade de Deus e fora da igreja do Senhor. Eu preciso estar em comunhão com a igreja do Senhor. E aí o que a gente precisa entender? Quando a Bíblia fala da igreja do Senhor, a igreja do Senhor tem o seu aspecto invisível, que é a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. É a igreja universal. Mas tem o seu aspecto físico, que é aquela igreja local que está em determinada região. Por exemplo, Paulo escreve a igreja de Corinto, escreve a igreja dos Gálatas, escreve a igreja de Éfeso. Jesus Cristo escreveu 7 cartas às igrejas de Éfeso, de Laodiceia, de Esmirna, de Tiatira. Então, meu irmão, o que nós estamos entendendo? Às vezes a pessoa quer se desculpar nessa teologia meio capenga, dizendo assim, eu já faço parte da igreja invisível, mas está sem comunhão com a igreja visível. Meu irmão, você está desligado do céu. A palavra do Senhor está nos ensinando isso. Olha, eu faço parte da igreja invisível, mas eu não me envolvo com a igreja visível. Pela Bíblia, você está desligado no céu. Você está sem comunhão. Você está fora da esfera espiritual de proteção e de bênção.
Pensa bem. Às vezes, acontece por eu estar distante geograficamente. A gente entende. Às vezes acontece porque onde eu estou não há uma igreja com a qual eu me identifique doutrinariamente para congregar. É compreensível. Mas tem aqueles que não estão congregando tão somente por problema no coração, por falta de compromisso, por falta de perdão, por falta de relacionamento, por isso ou por aquilo. Se for o seu caso, você está desligado do céu nessa condição. Para pensar nisso. É a Bíblia que está nos ensinando. É a Bíblia que está abordando esse princípio. Tanto é, meu irmão, que a Bíblia ela vai além em mostrar isso, fazendo a seguinte exortação. Abre, por favor, em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Em Hebreus, capítulo 10, o autor, que eu creio que foi Paulo, o autor diz no verso 25: não deixemos de congregar-nos, ou não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Desde aquela época tinha os desigrejados. Desde aquela época tinha aquelas pessoas que não queriam se relacionar com a congregação local. Diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Meu irmão, fazer parte da igreja de Jesus Cristo é uma bênção. E essa bênção é um compromisso daqueles que verdadeiramente são salvos. Nós só podemos estar relacionados com o reino de Deus celeste se nós estivermos relacionados com o reino de Deus terrestre. Nós só podemos estar debaixo da esfera da igreja invisível se nós estivermos relacionados com a igreja visível. Nós só estamos em comunhão com a igreja universal se nós estivermos em comunhão com a igreja local. É o que a Bíblia ensina, meu irmão. Veja, nós somos um corpo. E quando a Bíblia fala que nós somos um corpo, quer dizer duas coisas. A primeira, quer dizer que nós estamos ligados uns aos outros. Uma codependência. Eu preciso do meu irmão precisa de mim. A mão precisa do pé, o pé precisa da mão. E está dizendo que ao estarmos ligados ao corpo, nós estamos ligados ao cabeça do corpo. Meu irmão, pensa nisso. Um braço desligado do corpo, automaticamente ele está desligado da cabeça do corpo. Um pé desligado do corpo, automaticamente está desligado da cabeça do corpo. Então, quando eu entendo que eu faço parte do corpo e eu estou relacionado com o corpo, assim como eu estou ligado com os membros daquele corpo, eu estou, acima de tudo, ligado com o cabeça daquele corpo. Mas se eu me desligo dos membros, se eu me desligo do corpo, eu também me desligo do cabeça do corpo. Entende o que quer dizer ser ligado na terra para estar ligado no céu? Entende a gravidade do que é estar desligado na terra e assim desligado no céu? Está falando que a pessoa, longe do corpo de Cristo, não comunhão, não congregando, não estando relacionado, ele está fora dessa cobertura espiritual. Aí, pensando ainda além, quando está associado a pecado, o que é ainda pior. Observa o que diz 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios 5 diz assim, no versículo 5, a partir do verso 4, diz assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui está falando da pessoa sendo expulsa da igreja. Ela está fora da proteção espiritual, da cobertura espiritual, e ela está agora entregue ao poder de Satanás para a destruição do seu corpo. Meu irmão, entende a seriedade disso? Não brinque com aquilo que tem poder, que tem efeito espiritual. É a Bíblia que está nos ensinando. A igreja de Jesus Cristo é mais que uma associação, é mais que uma reunião de pessoas. A igreja de Jesus Cristo é o corpo místico de Cristo na terra.
É por meio da igreja que eu estou ligado a Jesus Cristo, sendo Ele o cabeça do corpo. Veja, para a salvação, eu estou ligado diretamente a Jesus. A salvação é algo apenas entre mim e Jesus. Mas a comunhão, o crescimento espiritual, está diretamente associado ao corpo de Cristo. Eu só posso estar ligado a Cristo nesse sentido se eu estiver ligado à igreja de Cristo. Se eu estiver desligado do corpo, automaticamente eu estou desligado do cabeça do corpo. Observa mais uma vez essa outra passagem. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Mais uma vez está falando aqui de uma disciplina severa. Onde Paulo diz assim: e dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Mais uma vez está falando aí sobre a pessoa perder a cobertura espiritual da igreja, a proteção espiritual da igreja, ela fica entregue a Satanás. Meu irmão, pensa bem nisso. A igreja de Jesus Cristo, como corpo místico, oferece essa cobertura, oferece essa proteção. Por meio da igreja, eu ligado ao povo do Senhor na terra, eu estou ligado ao povo do Senhor nos céus. Para a salvação é individual, é pessoal, entre mim e Cristo. Mas para a comunhão, para o crescimento na fé, eu preciso da igreja de Jesus Cristo para estar ligado a Cristo. Foi Cristo que estabeleceu isso. Sendo a igreja corpo, Cristo é cabeça. Eu só posso estar ligado ao cabeça do corpo se eu estiver ligado ao corpo dessa cabeça. Não tem como a mão estar desligado do corpo e estar ligado à cabeça. É impossível. Para estar ligado à cabeça, tem que estar ligado ao corpo. Eu preciso fazer parte da igreja de Cristo. Não é opção, é necessidade. Se eu não estiver ligado à igreja de Cristo, eu estou desligado do céu. Eu estou fora dessa esfera de bênção. A Bíblia está dizendo, como eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se eu não amo o irmão a quem vejo? Como é que eu posso estar em comunhão com Deus a quem não vejo, se eu não estou em comunhão com o povo de Deus a quem eu vejo? Fazer parte da igreja de Cristo não é opção, é necessidade. E meus irmãos, olha que bênção. Quando a gente faz parte da igreja de Jesus, a gente tem a oportunidade de ser degrau de Deus na vida dos irmãos. Às vezes a gente está abençoando o irmão e a gente nem percebe. A gente está sendo instrumento de Deus para que o irmão cresça. Até nas nossas falhas, nos nossos atritos. Porque a Bíblia fala que assim como o ferro com o ferro se afia, o homem junto ao seu companheiro. Meu irmão, Deus na sua sabedoria, Ele usa até as minhas falhas, para que por meio dessas falhas eu possa produzir crescimento no outro. Prefiro produzir crescimento pelos meus acertos. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele usa isso. Por exemplo, família. Às vezes nós não aprendemos até nas falhas dos nossos familiares. Quando a gente faz parte da igreja de Cristo, a gente tem a oportunidade de ser degrau para os outros. E a gente tem a alegria de ver os outros sendo degraus para nós, sendo instrumento de bênção para nós. Eu fiz uma viagem agora, eu viajei 2.000 quilômetros. 1.000 desses quilômetros com meu filho. Eu numa moto e ele noutra. Nós, juntos, viajamos 1.000 quilômetros de ida. E como eu voltei sozinho, eu viajei mais 1.000. Então, eu viajei 2.000 quilômetros de moto, ele viajou 1.000. Meu irmão, saber que tem tanta gente orando por você, tantos joelhos dobrados, e as pessoas mandando mensagem, pastor, estou orando, pastor, estou clamando a Deus. Eu tenho certeza que houve muitos livramentos, alguns que eu vi e outros que eu não vi. E a razão desses livramentos foi Deus, na sua misericórdia, atendendo às orações de meus irmãos. Cobertura espiritual, proteção. Meu irmão, é uma bênção fazer parte da igreja de Cristo. Por meio da igreja de Cristo, na comunhão com ela, eu sei que eu estou em comunhão com os céus. Percebe bem, o texto não disse que fora da igreja eu estou entregue a Satanás? Tem uma esfera espiritual que nós não conseguimos ver, mas que a Bíblia ensina. Se lembra que Jesus fala que quando alguém se arrepende, há alegria nos céus? Os anjos se alegram. Quando alguém está em comunhão com a igreja de Cristo, os anjos se alegram.
E quando alguém sai da comunhão com a igreja de Cristo, Satanás e os demônios se aproveitam. Percebe que existe uma esfera espiritual? Existe uma realidade que está associada? Paulo fala lá em 1 Coríntios que a igreja precisava proceder de determinada maneira por causa dos anjos. Ora, os anjos estão ligados à igreja de Cristo. Paulo vai dizer de novo lá em 1 Timóteo que Timóteo era esconjurado por Cristo e pelos anjos. Pelos anjos. Meus irmãos, há uma esfera espiritual associada com a igreja. De tal maneira que quando a pessoa está fora dessa igreja, ela está então entregue ao poder de Satanás e de seus demônios. Como é que é isso? Não sei, é a Bíblia que nos ensina. É a Bíblia que nos traz essa realidade para ser descortinada diante de nós. Qual é o ponto que eu queria que nós entendêssemos? Estar ligado na terra, estar ligado nos céus, está associado com a igreja de Jesus Cristo. Ser desligado na terra e ser desligado nos céus está associado com a igreja de Jesus Cristo. Jesus falou isso em Mateus 16 e em Mateus 18. Meu irmão, por meio da igreja, eu ligado ao povo de Deus na terra, eu estou ligado ao povo de Deus nos céus. Eu desligado do povo de Deus na terra, eu estou desligado do povo de Deus nos céus. Essa realidade do reino de Deus. O reino celeste está associado com o reino terrestre. O reino invisível está associado com o reino visível. Para eu estar em comunhão com o reino celeste invisível, eu preciso estar em comunhão com o reino terrestre visível. Aí veja, cada um de nós precisa parar e pensar até onde que se apropria do que a Bíblia ensina. Você realmente acha que fazer parte da igreja de Cristo para você é apenas uma opção? E uma opção até descartável? Ou você entende que é uma necessidade e uma necessidade imprescindível? Meu irmão, não fique longe. Deixe dessa história de ser desigrejado. Busque a igreja de Jesus Cristo. Pastor, eu não tenho me identificado com essa igreja. Precisa pensar por que você não se identifica. E se você tiver razões sérias para não se identificar, procure uma com a qual você se identifica. Mas não deixe de congregar. Sei que muitos hoje têm congregado virtualmente, não porque querem, mas porque não têm opção. Se é o seu caso, é compreensível. Mas se você tem opção, ora, vá se relacionar com o povo de Deus. Meus irmãos, espero que esse estudo seja bem esclarecedor na sua mente sobre o que é ser ou não ligado na terra e desligado no céu. Mas mais do esclarecedor, que seja realmente um empurrão de Deus na sua vida. Que seja um impulso para que você volte a congregar com a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Pai, que Deus te abençoe, um carinhoso abraço.